Lição 11 da Escola Sabatina de Jovens, 7 a 13 de março. Sábado à tarde. Vivendo pela fé. Verso para memorizar. Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Provérbios, capítulo 29, versículo 25. Prévia da semana. As leis e a sabedoria de Deus estão associadas no livro de Provérbios e constituem o guia para a nossa vida. Na busca pelo discernimento, a mais elevada sabedoria brota da submissão à vontade de Deus. Leitura adicional. Leia Isaías, capítulo 7, versículo 9. Leia Mateus, capítulo 6, versículo 30. Mateus, capítulo 8, versículo 10. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Hebreus, capítulo 11. Leia também Fé e Obras, de Ellen G. White. Domingo, 8 de março. Expectativas animadoras. Eu ficava encantado quando meu filhinho de apenas alguns anos, ao enfrentar qualquer dificuldade, exclamava: "Peço, Jesus." Se o brinquedo favorito dele sumia, ou se não conseguia abrir um pote, ele exclamava: "Peço, Jesus." Então ele esperava pela resposta ao problema. Suas expectativas em relação a Deus me motivaram a também pedir a Ele que cuidasse de quaisquer problemas que surgissem em meu caminho. Mas houve ocasiões em que Deus não respondeu imediatamente nossos pedidos. Então o pequeno Lite ficava decepcionado e eu tinha que explicar certos detalhes da maneira de Deus agir. De idêntico modo, nós também enfrentamos, ocasionalmente, o dilema de nos perguntar se podemos confiar em Deus. A dissonância cognitiva resultante pode significar que temos que escolher entre ter fé como uma criança ou confiar em nosso julgamento adulto. Frequentemente, tomamos o assunto em nossas mãos e, quando pela misericórdia de Deus vemos algum sucesso, tornamo-nos demasiadamente confiantes em nossas próprias habilidades. O ponto em questão não é confiar em Deus para obter fama ou não ser decepcionado, mas depor nele a confiança e crer em sua habilidade infalível nos ajuda a fazer as coisas que ele nos pede. Experimente conhecer a paz que advém de colocar a confiança completamente no onisciente e amorável Deus. Mãos à Bíblia. Ouça Provérbios, capítulo 28, versículo 4, 7 e 9. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os que guardam a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha o seu pai. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que esses versos nos dizem sobre a importância da lei na nossa maneira de viver? O que tornava o povo de Israel diferente das outras nações não era tanto sua maneira de pensar, ou mesmo seus conceitos espirituais e abstratos. O que os tornava santos ou separados de todas as outras nações eram suas escolhas concretas na vida sobre a comida, o repouso e o ambiente natural, entre outras coisas, bem como seus relacionamentos com vizinhos e familiares. Idealmente falando, essas escolhas devem se centralizar na lei e nos princípios que ela contém. Segunda, 9 de março. Armadilha ou segurança? Nosso texto para memorizar contrasta duas abordagens da vida: o temor do homem versus a confiança no Senhor. Alguém que confia em Deus se mantém obediente a Ele. No entanto, uma pessoa que não o faz negligencia sua tarefa
ou faz o que sabe ser errado, colocando em risco sua salvação. A Bíblia nos ordena a temer ou respeitar nossos pais, líderes espirituais e líderes civis. Porém, esse não é o tipo de temor do que fala nosso verso áureo. O temor do homem, que é uma cilada, é qualquer temor que substitui nossa confiança no Senhor. A Bíblia não entra em detalhes quanto à decisão que Adão e Eva tomaram antes de comer do fruto proibido, nem revela os pensamentos que os levaram àquela ação pecaminosa. No entanto, fica claro que eles decidiram acreditar no conselho de outro, em vez de ouvir o conselho de Deus. Eva decidiu escutar a serpente. Adão decidiu escutar Eva. Desde então, todos nós temos que decidir a cada momento como responderemos às tentações de Satanás, seja de forma consciente ou inconsciente. Estamos todos os dias decidindo entre reverenciar, temer, o homem ou confiar no Senhor. Quando escolhemos o estilo de roupa, amigos, cônjuge, carreira, entretenimento, etc., escolhemos entre soluções mundanas ou preferências divinas. Seguiremos o exemplo de Adão e Eva? Ou seguiremos o exemplo de Jesus, colocando nossa confiança em Deus acima de tudo ou mais? Quando surgem contradições sobre a origem da vida, sobre o que define uma pessoa de sucesso, sobre sexualidade, ética correta nos negócios ou qualquer outro assunto, as palavras de Salomão soam precisas. Quem confia no Senhor está seguro. Mãos à Bíblia. De que forma a lei aponta para Jesus a fim de que possamos ser justificados pela fé? Ouça Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. O livro de Provérbios não é apenas um livro de sabedoria. É, antes de tudo, um livro sobre Deus que revelou a sabedoria. O fato de buscarmos a sabedoria ao obedecermos à lei nos atrai para mais perto do Senhor e da salvação que Ele nos oferece gratuitamente pela fé em Jesus. Ouça Provérbios 28:5. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Qual é a chave para que estejamos entre os que entendem tudo? Para o antigo Israel, o conhecimento de todas as coisas não estava separado da experiência religiosa. A fé estava intimamente ligada à inteligência e à compreensão racional. Era inconcebível ter fé sem a razão, ou a razão sem fé, porque Deus é o fundamento de ambos os domínios. Pense nisto. De que maneiras você tem colocado o temor ao homem acima da confiança do Senhor? Quais são algumas experiências que você teve com o Senhor que o ensinaram a confiar nele? Terça-feira, 10 de março. Qual é a profundidade de sua fé? Não devemos apresentar ao Senhor nossas petições para provar se Ele cumpre sua palavra, mas porque as cumpre, não para provar que Ele nos ama, mas porque nos ama. Mas sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mas a fé não é de maneira nenhuma aliada à presunção. Somente o que tem fé verdadeira está garantido contra a presunção, pois presunção é falsificação da fé operada por Satanás. A fé reclama as promessas de Deus e produz frutos de obediência. A presunção também reclama as promessas, mas se serve delas como fez Satanás, para desculpar a transgressão. A fé teria levado nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e a obedecer-lhes os mandamentos. A presunção os levou a transgredir-lhe a lei,
crendo que seu grande amor o salvaria da consequência do seu pecado. Pretender o favor do céu sem cumprir as condições sob as quais é concedida a misericórdia não é ter fé. A fé genuína se fundamenta nas promessas e providências das Escrituras. Muitas vezes, quando Satanás falha em incitar desconfiança, consegue êxito em nos levar à presunção. Se consegue nos colocar desnecessariamente no caminho da tentação, sabe que obterá a vitória. Deus há de guardar todos quantos andam no caminho da obediência. Aparta-se-á dela, porém, é arriscar-se no terreno de Satanás. Aí cairemos por certo. O Salvador nos ordena: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Meditação e oração nos guarda de nos precipitar, sem ser solicitados ao encontro do perigo, e assim podemos ser salvos de muitas derrotas. No entanto, às vezes sentimos como se nossas orações não estivessem sendo respondidas. Se não estamos obedecendo à lei de Deus, não podemos esperar que Ele responda a nossas orações. Bons pais não recompensam seus filhos por não fazerem suas tarefas, por exemplo. Mãos à Bíblia. Contra o que estamos sendo advertidos e como podemos nos proteger do perigo ao qual esses versos se referem, ouça. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Algumas instruções quanto a enriquecer e como lidar com a riqueza depois de adquiri-la. Primeiro, não fique rico à custa do pobre. Provérbios capítulo 28, versículo 8. Segundo, dê aos pobres. Provérbios capítulo 28, versículo 27. Terceiro, trabalhe com afinco. Provérbios capítulo 28, versículo 19. Quarto, não tente ficar rico depressa. Provérbios capítulo 28, versículo 20 e 22. Pense nisto. Sua fé é tão profunda quanto deveria ser? Senão, que atividades fortalecedoras de fé você pode envolver em sua rotina? Em quais pontos você tem desobedecido à lei de Deus? O que você pode fazer para mudar? Quarta-feira, 11 de março. Guiados pela lei. A psicologia moderna que nos fazem acreditar que podemos alcançar qualquer coisa mediante nossos próprios esforços. No entanto, tal autossuficiência priva o homem de um relacionamento salvífico com Cristo. Quando acreditamos que sabemos mais do que Deus, nos tornamos presas do inimigo. Felizmente, Deus nos oferece um plano para nos redirecionar a Ele, e esse plano envolve sua lei de amor. Essa lei também é chamada de tutor ou guia. Essas palavras derivam do termo grego paidagogos. Nas antigas famílias gregas, o paidagogos era um supervisor e acompanhante de criança. Eles o acompanhavam à escola, protegia de se machucarem, guardava de travessuras e tinha o direito de discipliná-las. O papel do paidagogos é uma ilustração bem apropriada. A lei serviu como guardiã, guia ou tutora do povo escolhido de Deus no Antigo Testamento, e como paidagogos orientou seu treinamento moral. De acordo com o Salmo capítulo 19, versículos 7 e 8, a lei perfeita do Senhor converte a alma, faz sábio ao simples e ilumina os olhos. A lei revela a miséria de nossa humanidade e a inutilidade de sermos autossuficientes. Ela deixa claro que nenhuma sabedoria, força ou atos de nossa parte podem nos salvar.
Precisamos aceitar pela fé o que Jesus fez por nós. Quando fielmente caminhamos na direção em que a lei nos conduz e aceitamos a justiça de Jesus para nossa impiedade, estamos sob o abrigo do maior mestre que o mundo já teve. Devemos aprender a depender somente dele. Com ele experimentamos liberdade, uma nova vida e a alegria que provém de deixarmos tudo de lado para permitir que Deus atue. Mãos à Bíblia. Ouça Provérbios 29, versículo 13. O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. O que está sendo discutido nesse texto? Qual é a mensagem de Provérbios, capítulo 28, versículo 3? O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Qual é a mensagem de Provérbios, capítulo 28, versículo 6? Melhor é o pobre que anda em sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Os pobres podem ser vítimas de injustiça ou de circunstâncias que fogem ao seu controle. Isso pode ocorrer frequentemente. Contudo, a escala de valores defendida pelo livro de Provérbios é clara e inequívoca. A justiça é mais importante do que as riquezas, e o sucesso não é um indicador infalível de justiça. Pense nisto. O que em sua vida é experiência com Deus o convence de que sua lei é necessária para um viver em Cristo? Quinta-feira, 12 de março. Aprendendo a andar. Aprender a andar pode causar ansiedade, medo, esperança e muitas outras emoções que podem tanto compelir a criança a dar seus primeiros passos quanto impedi-la de fazê-lo. No entanto, após dominar as emoções e dar as primeiras pisadas, elas descobrem que cada passo se torna mais forte até que estejam correndo e pulando felizes da vida. Semelhante a uma criança que desenvolve a habilidade de caminhar, os cristãos precisam desenvolver sua fé. E à medida que recebem novas revelações em relação à fé, inevitavelmente ela irá crescer. De que maneira, então, podemos desenvolver e praticar a fé? Cada um de nós deve apresentar-se a Deus aprovado. Precisamos estudar sua palavra para nos familiarizarmos com seus preceitos, seus princípios e suas promessas, que atuam como trilhos. Esses trilhos orientam nossa vida e nos conduzem para longe do pecado em direção à salvação. Quando estávamos aprendendo a caminhar, segurávamos em nossos pais ou nos móveis da casa para encontrar apoio. De maneira semelhante, é preciso se apoiar firmemente na palavra de Deus para aprender o que significa viver pela fé. Há ocasiões na vida em que não sabemos o que fazer, nem quais decisões tomar. Somos tentados a perder a esperança, sair dos trilhos, deixar as promessas de Deus. Contudo, mesmo assim, Deus continua pedindo que confiemos nele. Ao fazermos isso, nossa fé crescerá. A cada passo conquistado, ganhamos força espiritual e maior confiança nos tesouros do céu. Não pense que todo passo que damos na caminhada cristã é fácil e que jamais cairemos nem perderemos a esperança. Na longa jornada cristã, por vezes pode acontecer de sairmos dos trilhos. Então, quando caímos ou perdemos a esperança, precisamos buscar conselho e lembrar como foi emocionante quando, no início da jornada, aceitamos Cristo como nosso Salvador. Então recordaremos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, versículo 28. Mãos à Bíblia. Ouça Provérbios capítulo 29, versículo 15 e 19. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem envergonhar sua mãe. O servo não se emendará com palavras,
porque, ainda que entenda, não obedecerá. Que importante princípio é visto no texto, não só na área da educação, mas na vida em geral? As crianças não só precisam de disciplina, como a desejam. Elas têm necessidade de saber que existem limites e que precisam ficar dentro deles. A mãe que deixa os filhos fazerem tudo o que desejam, sem jamais lhes dizer não, por fim virá a envergonhar a si mesma e sem dúvida trará tristeza aos filhos, se não agora, certamente quando se tornarem adultos. O ensinamento mais importante que se pode dar aos filhos é o de amor à verdade, e a verdade é Jesus. Sexta-feira, 13 de março. Pequena fé. Cristo carregou todos os nossos pecados. Então Ele também carregou nossa falta de fé? Imagine que cada lasca de sua cruz seja um de nossos pecados. Ele sente o peso ao saber de sua origem específica. Não seria maravilhoso se tivéssemos um medidor de fé que nos mostrasse exatamente a quantidade de fé de que precisamos para superar este ou aquele problema? Não, isso estragaria o propósito. A fé é naturalmente imaterial e não mensurável, permitindo-nos assim o dom de buscar aumentá-la continuamente. O que nos leva a perder a fé? Quando nossas orações parecem não ser atendidas, perguntamos se nos falta fé. Porém, não nos esqueçamos de que as orações podem ser atendidas de muitas maneiras diferentes. E o que dizer de duas pessoas orando por coisas contrárias? Por que uma pessoa recebe e a outra não? A que recebeu tinha mais fé? Seria a outra pessoa muito ímpia para não receber a resposta à sua oração? Tem você orado para que seja feita a vontade do Senhor? Você já escutou, peça e acontecerá? Mas de onde tal fé provém? De onde mesmo? Ou de Deus? Buscar primeiro a Deus e viver sua lei provê o que verdadeiramente precisamos. Gradualmente, elimina os desejos egoístas. Muda a compreensão a respeito de Deus. Sua lei diminui nosso desejo por tudo o que é desnecessário e nos dá sabedoria para saber o que pedir. Tento imaginar o Espírito Santo me guiando enquanto Jesus está ao meu lado, ou carregando-me em seus ombros como uma criança, e Deus à nossa volta. Esse quadro geralmente dura alguns segundos, antes que eu me distraia. Quanto duraria para você? Precisamos manter o foco em Jesus, todos os dias, horas e minutos de nossa vida. Mãos à obra. Ore pelas mãos que preparam a sua comida. Encontre um mentor espiritual, familiar, próximo ou amigo com quem você possa se abrir e ore pedindo mais fé. Compartilhe seus altos e baixos. Os mais idosos têm muita sabedoria e experiência para transmitir. Devolva seus dízimos e participe da adoração a Deus com suas ofertas. Tenha fé de que Deus usará seu dinheiro para apressar a segunda vinda de Cristo.